Pais amados, mais uma palavra para o meu e o seu coração. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11, versículo de número 30. Eu gostaria de falar com você um pouco sobre dominando o estresse e evitando o esgotamento. Amado, eu gostaria que você prestasse atenção um pouquinho nesse momento, nessa palavra pastoral para líderes, obreiros, pastores, homens de Deus. Você que está envolvido na obra do Senhor. A Bíblia Sagrada diz assim no livro de Mateus, capítulo 11, versículo de número 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amados, não há dúvidas nenhuma que o ministério pastoral envolve estresse sem igual. Há o sentimento de se viver sem privacidade, a solidão, a frequência, mudança de lugar para aqueles pastores que estão em campos grandes, que há mudança do seu pastorado. As muitas expectativas pessoais e dos outros, o fato de sempre estar à disposição em casamentos e nos conflitos familiares, em aconselhamento, e em outras situações que você precisa estar. As dificuldades financeiras, tanto pessoal quanto da igreja. A oposição de lutas por poder dentro da igreja e o sentimento de carregar nas costas toda a responsabilidade da congregação, só para mencionar alguns aqui nesse momento do meu início de fala. Então, dominando o estresse e evitando o esgotamento emocional, psicológico, físico e espiritual. Eu gostaria que você atentasse para essa palavra e guardasse essa palavra no coração. Olha, amado, eu quero te dizer uma palavra seguinte: de alguma maneira, todo pastor precisa encontrar o ponto de equilíbrio entre o trabalho duro, delegação de tarefas e aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, lá em Efésios capítulo 4, versículo 12, e deixar Jesus Cristo aguentar a pressão que pode advir com as designações divinas. Amado, o ministério, ele te traz vamos dizer assim, algum peso sobre a tua vida e que te leva a pensar. Então você precisa entender o estresse no ministério. É de grande valia entender a origem do nosso estresse e, se possível, fazer algo a respeito. Sempre é útil perguntar o que está acontecendo, o que posso fazer. Há várias coisas que devemos entender ao avaliar nosso estresse do ministério na vida. A vida, sim, é estressante. Quando servimos as pessoas no ministério, não estamos apenas lidando com os nossos estresses pessoais, mas estamos introjetando também ao estar ajudando os outros líderes a lidar com os deles. Muitos de nós vivemos em cidades de alta tensão, pressão, cidades grandes, onde a vida é agitadíssima. Muitos não estão no ministério integral, ele trabalha também fora, já tem seus problemas do seu trabalho secular e também tem os problemas da igreja. O simples fato de se levar uma vida normal, criando a família e fazendo o que é necessário para viver, pode trazer muita pressão. Então, meu amado, preste atenção. Forças espirituais podem causar estresses. Forças demoníacas podem ser a causa de estresse. Pedro, ele nos alerta, nos dialogando assim, lá em 1 Pedro 5, 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amados, Paulo também lhe chama a atenção sobre aflições se cumprirem entre os nossos irmãos. Paulo exorta: não deis lugar ao diabo. Efésios 4, 27. Então você tem que ficar ligado, porque revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amados, isso está lá em Efésios 6, 11. Nós também temos que entender. Paulo, ele conversando com Timóteo, ele fala assim: olha, Timóteo, sobre os laços, olha só, sobre os laços do diabo, 2 Timóteo 2, 26. Quando nós começamos a entender que podem atingir vidas, aí sim, Jesus nos ensinou a orar, aos discípulos a orar. Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Amados, pecado pode causar estresse.
Quando não estamos bem com Deus, passamos por dificuldade e estresse inigualáveis. O Espírito Santo que habita no crente permite que as dificuldades venham com entristecimento, quando você se entristece. Quando Davi decidiu fazer os desejos da carne, em vez de seguir a vontade de Deus, sua vida mudou radicalmente. Radicalmente foi mudada. Olha, eu quero te falar uma coisa. A Bíblia descreve claramente os pecados de Davi e as consequências trágicas que sobrevieram a ele e à sua família. De fato, todo Israel foi afetado por causa dos pecados do seu líder. Nesse momento eu quero te falar uma coisa. Pecado causa estresse também. Então você fica ligado, olha, observa como é que está a tua vida para que você possa tomar as melhores decisões. O estresse também ministerial pode resultar no crescimento de alguém. Essa é uma inversão de estresse à liderança. Moisés passou 40 anos no deserto preparando-se para liderar os queixosos israelitas. As lições que Moisés precisava aprender a fim de cumprir o chamado de Deus vieram de uma experiência no deserto. Tenho certeza de que muitas vezes ele pensou nos erros do passado e experimentou isolamento e solidão. Embora não soubesse, Deus o estava preparando para uma grande obra. Nosso Senhor Jesus Cristo sofreu pelos pecados da humanidade, pagou o preço e suportou a cruz por nossos pecados. Viveu uma vida de sacrifícios por causa de seu amor por nós. Paulo nos fala, escrevendo lá em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 8, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Jesus deixou-nos um exemplo de vida de sacrifícios para o benefício daqueles que são servidos. Você está servindo alguém, então você pode ter certeza que você vai ter estresse ministerial por crescimento de alguém. Amado, quando nós vemos isso na nossa vida, nós começamos a entender que o estresse ministerial é necessário para o nosso próprio crescimento. Caráter não é algo que se aprende, mas que se desenvolve. Eu quero que você entenda uma coisa. O caráter não é forjado em uma crise, é apenas mostrado. Quando você começa a murmurar, a se entristecer por uma situação difícil, você está demonstrando o seu caráter, você não está forjando o seu caráter. A disciplina espiritual pode ser algo estressante. E Deus permite situações estressantes em nossas vidas para que possamos crescer no caráter cristão. A Bíblia ensina, se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? E na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Está lá em Hebreus capítulo 12, versículos 7 e o versículo 11. Então, meus amados, prestem atenção. O estresse nos mantém num relacionamento adequado com Deus. Pastor, que conversa é essa? O estresse nos mantém num relacionamento adequado com Deus. Sim, o estresse pode ajudar-nos a permanecer humildes. Foi dado a Paulo um espinho na carne, lá em 2 Coríntios 12, 7, para se opor às excelências das revelações que recebera de Deus. Paulo fala de uma tribulação que lhe sobreveio quando estava ministrando na Ásia. Essa dificuldade ajudou-o a confiar em Deus. As dificuldades na vida podem forçar-nos a orar e suplicar a Deus em busca de ajuda. Paulo conta que ele teve de aprender a viver contente em toda a situação, lá em Filipenses 4:11. Amados, a chave está em entender que nossa força para ministrar em situações difíceis vem de Cristo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, meu amado, essa é uma palavra para o meu e o seu coração. Agora, você tem que aprender a lidar com estresse. Lidando com estresse, de que forma? São de várias maneiras que você precisa lidar com estresse. Use seus recursos espirituais. Primeira coisa, estou orando e estudando a palavra. Minha vida devocional está bem.
Sua vida espiritual e disciplina são seus recursos espirituais. Preste bem atenção. Anote num papel as situações estressantes da sua vida. Faça uma lista. Não deixe nada de fora. Pode ser conflitos pessoais, obrigações e outros assuntos que o estejam afligindo. Olhe para todos os problemas de uma forma que você possa vê-los todos de uma vez, juntos, e peça a Deus que ajude a priorizar. Ore por cada item da lista e lance suas ansiedades sobre Jesus. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Fale confidencialmente com um ministro de confiança, chama-se prestação de contas. Converse com um pastor, dialogue com ele, mostre as suas dificuldades, o que você precisa acertar no seu passo a passo para lidar com o estresse. Grande ajuda recebemos ao falar com algum dos nossos colegas de ministério a respeito de como eles lidam com as incomparáveis dificuldades ministeriais. Amados, frequentemente aprendemos lições de sabedoria. Olha, quantas vezes que nós estamos conversando com alguém e alguém dá-nos um conselho e ele diz assim: há sabedoria nesta palavra. Então, meu amado, abra o seu coração, dialogue com as pessoas, porque vale esses conselhos, essas lições de sabedoria, valem por toda a vida. Paulo estava dando instruções muito específicas sobre o ministério quando escreveu a Timóteo: Deus não nos deu espírito de temor, ou seja, de medo, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Busque um Paulo para a sua vida. Cada dia que passo, eu reexamino minhas prioridades. E eu quero dizer para você, reexamine suas prioridades. As prioridades em nossas vidas devem ser, primeiro, nosso relacionamento com Deus. Segundo, nosso relacionamento com a nossa família, esposa e filhos. Terceiro, nosso ministério. Somos subjugados quando nossas prioridades estão fora de ordem. Sentimos-nos culpados, sabemos que precisamos fazer ajuste. Então entenda, primeiro Deus, depois relacionamento familiar, esposa e filhos, e depois o teu ministério. Trabalhe com um agente estressor de cada vez. Não deixe que esses agentes que te estressam, essas situações que te estressam, venham todos de uma vez. Administre. Os ministros muitas vezes se preocupam com o quanto ainda precisa ser feito na igreja e na comunidade. Não, calma o teu coração. Pensar em todas as necessidades pode ser desanimador. E a única maneira de lidarmos com isso é fazer uma coisa de cada vez, por partes. Podemos trabalhar em muitos projetos e estar em oração a respeito de tudo o que queremos realizar para a glória de Deus. Mas só podemos escrever uma carta, fazer um projeto, preparar um sermão de cada vez. Então, meu amado, guarde isso no coração. Um por vez. Pegue à frente e observe e priorize aquilo que você tem que fazer e trabalhe com um projeto, com um agente estressor de cada vez. Ataque cada um por vez e assim você vai solucionando e Deus vai te dando sabedoria para as melhores tomadas de decisão. Desenvolva suas habilidades. Amados, todos nós temos habilidades específicas. Se você está preocupado com sua aptidão de empregar, faça um curso sobre como pregar ou falar em público, de homilética e oratória. Ou leia um bom livro sobre o assunto. Se a sua ansiedade diz respeito a lidar com as situações de crise na igreja, então consulte um perito em administração em tempos de crise. Habilidades não vêm da noite para o dia, mas podemos adquiri-las de pessoas que não apenas têm a perícia que buscamos, mas que sabem como ensiná-la. Amados, olha, nós precisamos estar estudando diuturnamente. Se você tem dificuldade de entendimento das Escrituras com profundidade, estude, busque livros. Olha, maravilhosos livros, pegue uma boa concordância bíblica exaustiva, pegue um bom dicionário bíblico, pegue um bom comentário bíblico da Bíblia Sagrada, pegue um novo dicionário do Antigo e Novo Testamento. Olha, meu amado, são tantas coisas. Pega um dicionário Vini para você estar estudando, pega um dicionário de grego e hebraico. Amados, o importante é que você possa estar a cada dia buscando conhecimento, se envolvendo nas coisas que Deus colocou no seu coração para fazê-lo. A última coisa que eu gostaria de falar para nós aqui: faça mudanças. Faça mudanças. Quando examinamos todas as nossas responsabilidades e exigências de tempo, frequentemente vemos a necessidade de fazer algumas mudanças.
Algumas responsabilidades podem ser delegadas a outras pessoas competentes. Outras podem ser adiadas ou mesmo canceladas. Se você está dominado pela abundância de ocupações de sua agenda, analise que compromissos podem ser adiados ou mudados. Foi o que Jetro comentou ao seu genro Moisés. Totalmente desfalecerás. Assim, tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Essa é uma palavra para o seu coração. Tu não podes fazer tudo sozinho. Aprenda a fazer mudança, aprenda a delegar. Deus está falando contigo. Aprenda. Mude seu ambiente. Se depois de termos feito as coisas acima sugeridas, as dificuldades ainda forem ali prementes, ainda estejam pulsando na nossa frente, então talvez seja aconselhável uma nova colocação ministerial. Essa decisão deve ser tomada após uma oração e reflexão. Nunca devemos mudar ou sair de nossas posições ministeriais muito depressa. Peça que amigos de confiança orem com você sobre essa possibilidade e depois busque sentir se Deus o libera do seu atual cargo no ministério. Se for o caso, então procure a porta aberta que Ele, o grande Deus, no devido tempo, proverá. Então, meu amado, essa é uma palavra para o meu e seu coração, uma palavra gerada no coração de Deus para nossas vidas, de experiências que podemos construir com o Senhor, dominando o estresse e evitando o esgotamento. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ajude nas tomadas de decisões. Paz do Senhor Jesus seja contigo, com a tua vida, com a tua família. Pastor Enei Lima, Brasília, Distrito Federal.